Bem-vindos à tomada de rédeas da sua vida. Mas por que tomada de rédea da sua vida? Porque hoje você vai entender o que está acontecendo dentro de você, mas principalmente por que está acontecendo dentro de você. E de posse dessa informação, você vai saber exatamente onde você precisa agir para gerar a mudança que você tanto busca. Porque tudo isso que foi falado aqui hoje sobre procrastinação, falta de foco e tantas outras coisas, na verdade é um material, é uma programação rodando dentro da gente, como já nos passou o Silvino. E o que você vai entender no meio disso tudo? Quando o mundo que você vive fora, ele começa dentro de você. Você está vivendo no seu mundo externo algo que está acontecendo no seu interior. Como foi que eu cheguei aqui? Muito obrigada. É para frente? Pronto. Sigamos em frente. É porque ao vivo é com mais emoção, viu, gente? Então imagine vocês que você se olha no espelho e ao olhar a sua imagem, você identifica que tem uma mancha no seu rosto. Você vai limpar essa mancha no espelho ou vai limpar essa mancha no seu rosto? No seu rosto, porque no espelho tem apenas o reflexo da sua imagem. E isso quer dizer o quê? Que hoje o mundo está com o reflexo daquilo que está acontecendo com a sua vibração. Mas o que é vibração, Cleusa? Primeiro, é a linguagem do universo. É como a gente se comunica com o universo, que hoje está na moda a gente ter que comunicar com o universo, né? Então, já estou dizendo a vocês como é que fala com eles. É através da vibração. E segundo, essa vibração, ela é o resultado dos seus pensamentos, sentimentos e ações. Quando você tem o comportamento, sentimento e os pensamentos, eles estão gerando em torno de você uma vibração e essa vibração é quem vai se comunicar com o universo. Essa que vos fala, Cleusa dos Santos, palestrante integrativa, ou terapeuta integrativa, palestrante, escritora, sou coautora do livro Mulheres com Propósito, mas para além de tudo isso, gente, eu sou uma mulher que hoje sou o meu maior case, porque tudo isso que eu vou passar para vocês aqui é resultado de muito estudo, de muito curso, mas principalmente resultado da minha própria experiência. Eu cresci num ambiente com violência doméstica. Agora imagine vocês, uma criança no ambiente de violência doméstica, ela vai crescer com autoconfiança? Ela vai crescer consciente do poder, do amor que habita nela? Não. O resultado disso foi que eu cresci zerada de autoestima, não sabia nem que existia esse negócio de amor próprio, e com isso, o que foi que aconteceu? Eu trouxe para a minha vida o resultado de tudo isso que estava dentro de mim. Daquela falta de autoestima, daquela falta de autoconfiança. E isso me gerou muitos fracassos, inclusive o fato de ter passado por uma relação de dependência emocional. Mas como tudo nessa vida que acontece conosco tem um objetivo maior, o que é que aconteceu? Todo mundo tem seu instinto de sobrevivência e baseado nisso eu fui buscar reconstruir, refazer a minha história. E é por isso que eu afirmo a vocês que essa história de amor próprio, que o amor já habita em nós, mas nós podemos sim construí-lo, reconstruí-lo, descobri-lo dentro de nós. Então, tudo que eu vou falar com vocês aqui hoje, além de muito estudo técnico, tem a experiência, é por isso que eu lhes garanto que funciona. A sua realidade externa é apenas um reflexo da sua realidade interna. Imagine que dentro de você existe muito sentimento de inferioridade, existe muita falta de confiança em você, existe muita insegurança,
em você? Como é que com esse material interno você não se sente capaz? Você vai conseguir dar foco nos seus sonhos? Como é que com essa realidade interna você vai conseguir ir em busca daquilo que você deseja? Como é que num ambiente desse você não vai procrastinar, perder foco, desistir no meio do caminho dos seus sonhos? Você não tem força interna para materializar aquilo que você deseja. Como o Silvino nos trouxe, fica uma briga enorme com um gigante, que é o inconsciente, 95%, e apenas 5%, que é que você que sabe o que quer, que o que deseja, aquilo que quer realizar em sua vida. Só que esse inconsciente, cheio de informações negativas, está lutando contra você. Porém, esse inconsciente, ele está recheado de situações, memórias que você vivenciou. E o que é que acontece? Enquanto esse seu mundo interno continua do mesmo jeito, os padrões se repetem em sua vida. Padrões em relacionamento. Quantas vezes você já entrou e saiu de relacionamento sentindo que você se doava mais, era você quem dava, era você quem segurava a relação? Quantas vezes na sua vida financeira você procurou se organizar, decidiu que ia fazer diferente, cortou custos e daqui a pouco você se viu de novo envolvido em dívidas, envolvidos no saldo vermelho? Porque de forma consciente você sabe o que é que você precisa fazer. Mas esse inconsciente que está rodando dentro de você está fazendo com que você fique se batendo em padrões. Enquanto você não muda, ou você muda, ou tudo se repete. Ou você vai mudar esse material interno, esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de não merecimento, sabe? Essa insegurança, essa falta de autoconfiança. Ou você vai entender o que está acontecendo dentro de você, para que você possa modificar e reprogramar isso, ou você vai continuar nesse loop de estar o tempo inteiro se repetindo. Mas e por que e como isso acontece? Energia, vibração e sintonia. Você não é apenas esse corpo. Você é muito maior do que isso. Em torno de você tem um campo eletromagnético, um campo de energia. Você é uma usina geradora de energia. E tudo aquilo que você pensa e sente gera em torno de você uma energia. E tudo nesse universo é energia. Então, você gira essa energia que fica sendo a sua vibração. E essa sua vibração, ela vai ao encontro dos iguais. Porque sim, é semelhante que atrai semelhante. Então, sempre que você está numa determinada vibração, você vai estar encontrando no mundo aqueles que estão na mesma sintonia que você. Imagine vocês que você está sentado na sua televisão e você coloca lá o canal 11. Você vai assistir a TV Bahia. Colocou no 5, vai assistir o Record. Gente, esses são os números da minha casa, viu? Se você coloca na 7, você vai assistir a Bandeirantes. Ou seja, isso é uma antena que você sintoniza e recebe o sinal deles. Mas você também é uma antena receptora e emissora. Então, aquilo que está vibrando em torno de você energeticamente está indo ao encontro das energias iguais. Então, a cada vez que você emite um pensamento, ele vai, porque o seu pensamento ele é elétrico. No momento em que você sente, você traz de volta aquela energia, porque o seu sentimento é magnético. Então, em torno de você, existe esse campo eletromagnético que é alimentado por tudo que você pensa, sente e faz. Imagina aquele dia que você acordou feliz da vida. Acordou vendo passarinho verde.
E aí você sai de casa e tudo flui bem. O trânsito fica lindo, as pessoas estão com boa vontade e tudo que você saiu para resolver deu certo. O contrário também é verdadeiro. Sabe aquele dia que você sai de casa com o pé esquerdo, acordou com o pé esquerdo e vai para a rua? Vai encontrar com gente mal-humorada. Tudo que vai resolver é a maior dificuldade. O trânsito vai estar um caos. Mas e por que isso acontece? Porque a sua sintonia está indo ao encontro daqueles que estão na mesma faixa vibratória que você. Porque naquele dia em que você acordou e saiu de casa com o pé esquerdo, teve gente que acordou vendo o passarinho verde. Então, por que você sintonizou com os outros que também acordaram com o pé esquerdo? Por que você não sintonizou com aquele que viu o passarinho verde? Porque existe uma faixa vibratória que determina onde que nós estamos vibracionalmente e que faz com que mais daquilo venha para a nossa vida. E é nisso que se baseia a lei da atração. Mas o que define essa vibração? Já falei. Pensamentos e sentimentos. Gente, no dia que a gente parar para prestar atenção no que a gente pensa ao longo de um dia, a gente vai entender e descobrir qual é o nosso padrão interior. Se você é aquela pessoa que tende a o tempo inteiro estar pensando só nas coisas que lhe preocupam, só nas dificuldades e desafios que você tem na vida, claramente você é uma pessoa que está sintonizada numa faixa vibratória de preocupação, que vai manter você numa densidade. Mas se você é aquela pessoa que vai ter suas dificuldades e desafios, mas que você está buscando levar esses pensamentos na direção das soluções, você já vai para um outro nível de vibração. E observem, cada pensamento que nós temos, eles nos geram um sentimento. Imagine que você está preocupado com a conta para pagar e você começa a pensar que você não tem dinheiro para pagar aquela conta. No instante seguinte, você está se sentindo angustiado, porque você não tem dinheiro para pagar a conta. Então, esse pensamento vai lhe gerar uma angústia. E essa angústia, ela vai gerar pensamentos da próxima vez mais fortes, na mesma faixa vibratória, porque um vai buscar o outro. E quanto mais você mergulha nessa preocupação, quanto mais você vai para dentro disso, mais angustiado você se sente, mais aborrecido você vai se sentir. Aí daqui a pouco você está praguejando, está reclamando, e quando você vê, você pegou sua vibração e jogou ela totalmente no chão. E tem uma coisa extremamente importante. Por trás de cada pensamento nosso tem algo muito mais profundo, que são as crenças. Esse pensamento de eu estar pensando lá que eu não vou conseguir pagar a conta e viver nessa preocupação com o dinheiro, está claramente me mostrando que eu tenho uma crença de escassez, que eu tenho uma crença que está ligada à questão do dinheiro. Então, assim, o pensamento, ele é um sinalizador de onde estão as nossas crenças. Se eu sou aquela pessoa que sempre estou pensando que o relacionamento é ruim, né, que está pensando que estar num relacionamento é algo desagradável, eu preciso ir ao encontro do que está me levando a pensar sobre isso. E é exatamente nesse observar do que está passando pelos meus pensamentos que vai me levar ao encontro das minhas crenças e que vai me levar ao encontro desse padrão que se repete em minha vida. Porque a nossa fonte de pesquisa é exatamente o nosso mundo interno. E os nossos sentimentos, eles têm uma força de atração muito maior do que os pensamentos. Hoje existem pesquisas falando da força que tem o coração. O campo eletromagnético do coração, ele é muito maior do que o campo do nosso cérebro. Ai, Cleusa, e agora? Como é que eu resolvo isso?
Como já nos disse Sócrates há muitos séculos atrás, através do autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Você tem o hábito de olhar e prestar atenção ao que você está pensando? A como você está se sentindo? Ou você é aquela pessoa que se identifica com o que chega na sua cabeça, com os seus pensamentos e vai vivendo junto com eles de forma automática? Nem tudo o que você pensa é verdade e nem tudo o que você pensa é seu. Porque muitos pensamentos, eles estão baseados em crenças de coisas que alguém lhe disse, que alguém lhe ensinou e que você nem questionou. Simplesmente vive engatado com aquilo ali e nem questiona. Outro dia eu ouvi de minha sobrinha de 13 anos, eu estava chupando manga e fui pegar alguma coisa que tinha leite. E ela, tia, leite com manga mata, não pode não. Eu, menina, quem te contou isso? Onde foi que você aprendeu isso? Ela, minha mãe que me falou. Tia, não é assim. Não é desse jeito. Aí fui contar para ela a origem desse mito. Né? Vocês sabem qual é? Ah, não? Os escravos que os senhores, donos de engenho, contavam isso para eles, porque a manga eles podiam pegar no pé, né? Mas o leite eles não queriam que os escravos usassem. Então, criou-se essa crença de que leite com manga faz mal. E minha sobrinha de 13 anos, em pleno 2025, estava me repetindo. Então, observem, nem todo pensamento que passa, nem tudo que passa na sua cabeça, gente, é verdade. Nem tudo que você acredita é verdade. Então, a gente precisa começar a questionar sobre isso. E o autoconhecimento é o método mais eficaz para você poder fazer isso. É você ter uma constante observação do que está acontecendo dentro de você. Durante o dia, parar para de vez em quando ao longo do dia se perguntar o que é que eu estou pensando, como eu estou me sentindo. Para poder você se situar no que está acontecendo no seu mundo interno. Nossa, deixa eu correr. Crenças são as verdades que lhe comandam. E lhe comanda de um jeito que eu costumo dizer, lhe comanda tão na surdina que você nem presta atenção no que está fazendo. Esse inconsciente, que é 95%, ele é um gigante que age caladinho. Ele interfere nas suas decisões, interfere em suas escolhas, mas de forma tão sutil que se você não cair para dentro de você para prestar atenção, você não vê, você não percebe. Então, essas crenças, em sua maioria, essas mais fortes que nós carregamos em nós, elas foram criadas na nossa infância. A nossa primeira infância, principalmente 0 a 7 anos, é onde nós aprendemos a maioria das coisas que balizam a nossa vida até hoje. Então, nós precisamos investigar essas crenças para que a gente consiga mudar o rumo das coisas, de como a nossa vida está acontecendo hoje. A crença, ela tem um ciclo, né? Suas crenças formam a base de vida e te definem como ser único. Elas ditam a percepção que você tem do mundo e das pessoas. E de acordo com a sua percepção, você sente, tem ações e reações muitas vezes compulsivas e automáticas. E suas ações trazem os resultados da vida que você experimenta. Então, observem, vocês já ouviram aquela história de, Negrão fala às vezes de algumas mulheres que ela tem o dedo podre? Que ela só escolhe o homem que chega na vida dela para atrapalhar e causar confusão? Aí, se você for conversar com ela, você vai entender que ela é uma pessoa que ela acredita que homem não presta, que todo homem trai, que todo homem engana. E numa terra com 8 bilhões de pessoas, gente, será que isso realmente é verdade? Será que todo homem trai, todo homem engana, todo homem é ruim? E por que ela está sintonizada com isso? Será que na infância dela, ela presenciou o relacionamento dos pais de forma ruim? Será que ela teve no entorno dela homens que agiram de forma errada com mulheres e isso virou a percepção que ela tem da vida? Então, quanto mais ela acredita, mais ela percebe isso, mais ela vai ao encontro dos homens que são assim, por conta do quê? Sintonia.
A faixa que ela está vibrando, já que ela acredita que nenhum homem presta, que todo homem trai e engana, essa é a faixa vibratória na qual ela vive. E com isso, ela vai entrar em sintonia com os homens que estão nessa faixa vibratória e que vai, a partir da percepção dela, confirmar a crença que ela traz. Gente, eu dei exemplo de relacionamento, mas isso cabe para tudo na vida. Para tudo aquilo que a gente está vivenciando. Você não está presa às crenças que te ensinaram, porque você pode criar novas. Olha que delícia, que maravilha. E aqui está o pulo do gato. A neurociência, através da neuroplasticidade, vem nos mostrando que, independente da idade, da fase da vida, a gente pode mudar. Mas como tantos aqui falaram, não adianta você ter uma mentoria, você fazer terapia, não adianta se você não ir para dentro de você, mexer nas suas memórias, mexer nas suas dores, entender por que você está vendo o mundo dessa forma, porque você está se permitindo sentir desse jeito, para que assim você possa criar novos caminhos, porque nós temos em nossos cérebros caminhos neurais. São caminhos que o cérebro utiliza para economizar energia, porque ele não está nem aí se o que você está pensando, está vivendo, é bom ou é ruim. Não é sobre isso. O que ele quer é economizar energia. Então, toda vez que você pensa, sente e age de uma determinada maneira, esse cérebro ele cria um caminho neural para facilitar a vida dele. E aí você fica com isso vivendo no piloto automático. Vai com isso rodando, essa programação rodando dentro da sua cabeça, sem questionar. Mas no momento em que você participa de um evento como esse, recebe tantas informações importantes, e você decide investigar o que é que está acontecendo, reformular suas crenças, você começa a criar novos caminhos neurais. E se você insiste, se você tem, porque não se muda, gente, do dia para a noite. Essa é uma grande ilusão. A gente tem um trabalho, porque imagina, você levou 30, 40, 50 anos pensando e agindo de uma determinada maneira, é na hora que você decide mudar que aperta um botão e muda? Não. Precisa perseverança, precisa constância, precisa atenção, precisa foco e presença. Presença em você. Por quê? Porque o lugar onde você vai encontrar essas respostas é dentro de você. É lá que você vai identificar quais são as crenças, quais são as memórias que estão acontecendo, para que você possa ressignificá-las, para que você possa perceber aquilo ali de um outro ponto de vista. E a partir daí, você começar a criar um novo caminho neural, que você vai ter que alimentar para que ele se sustente. Uma vez você fazendo isso, aquele outro lá, que era automatizado, ele vai ficar lá no cantinho dele, sem uso, porque você vai começar a utilizar o novo. E seu mundo muda quando a sua consciência desperta. E quando você entende que esse poder, ele está dentro de você, ninguém mais te segura. É o momento em que você tira o poder da mão do outro e traz para você. É nesse momento que você, sim, desenvolve autorresponsabilidade. É no momento que você entende que o que está em sua vida, de alguma maneira, foi construído, atraído, permitido por você, mas que você, no momento que compreende isso, tem as condições de mudar. Para isso, você precisa apenas começar com isso. A consciência de que você pode. Despertar consciência quando algo faz sentido para a gente. Se isso faz sentido para você, que dentro de você existe um poder imensurável e que você tem condição de colocar a sua vida do jeito que você deseja, sonha e merece, vá em busca disso. Quando você muda por dentro, o mundo responde. Isso aconteceu comigo. Quando eu fui ao encontro do que estava acontecendo comigo e fui buscar limpar as minhas memórias para poder eu criar novos caminhos, ter nova percepção da vida, eu transformei a minha vida. E como a colega falou mais cedo, falar em público é um dos maiores medos, né, que a gente tem.
E uma das coisas que me motivou a vencer esse medo foi exatamente levar consciência para as pessoas. Porque eu já estive nesse lugar de dor, de sofrimento, sabe? E eu queria que naquela época alguém botasse a cara e dissesse, olha, eu vivi o que você está vivendo, vem por aqui que o caminho é esse. Eu gostaria naquela época. Então, por isso que eu me dispus a vencer esse medo de falar em público e hoje estou aqui falando com vocês. Quantas vezes vocês já ouviram falar de mulheres que viveram relacionamentos tóxicos, de relações de dependência emocional, mas que no momento que elas resolveram despertar, olhar para dentro delas e ao encontro do amor que habita dentro delas, se sentir merecedora de cuidado, elas viraram o jogo. Saíram daquela relação e ainda conseguiram relações melhores. Relações onde ela realmente se sente amada e cuidada. Para isso, é isso que eu estou dizendo a vocês. É necessário ir para dentro de si, encontrar o que está por trás desses resultados. Seu papel é despertar, reprogramar e expandir. Despertar sua consciência para o poder que existe em você. Pare de entregar seu poder aos outros. Acreditar que o pai, a mãe, o marido, porque tem uma coisa muito importante, gente. Seu passado não define o seu futuro. Você pode ter tido uma infância difícil, experiências dolorosas, mas isso não define o que você vai viver daqui para frente. Daqui para frente, no momento que você entende qual é o seu poder e assume a responsabilidade pela sua vida, você assume o comando. E é por isso que eu chamo de tome as rédeas da sua vida. Reprogramar porque é necessário ir ao encontro das suas crenças limitantes e transformá-las em crenças fortalecedoras. Crenças que vão lhe libertar do lugar onde você está. E quando você faz isso, você expande a sua vida. Você começa a usar a vida para a qual você foi criada. Porque ninguém veio aqui para sofrer e pagar nada. Deus nos colocou aqui para que a gente tenha experiência, faça um aprendizado com ela. Mas a gente veio aqui também para ser feliz, para ser amado e para viver muito bem, inclusive financeiramente. Então é por isso que eu lhes convido para o Tome as Rédeas da Sua Vida. É um programa que eu tenho, onde aqui para vocês do LEAD, né, ele custa R$ 987, mas eu estou fazendo a R$ 697 para vocês que estão aqui. 8 encontro online, individual, é você comigo, certo? Não é em grupo. E por ser online, você pode acessar aí no computador, no tablet, no celular, onde for melhor. E chegou a hora de você tomar as rédeas da sua vida, porque hoje você recebeu bastante informação que vai lhe ajudar com isso. Aqui é uma comunidade Reprograme-se, uma comunidade de mulheres, onde mulheres que estão em busca dessa transformação, nós nos ajudamos, nos incentivamos, sabe? Nos fortalecemos nessa jornada de transformação, porque muitas vezes quando você coloca o pé no caminho do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, você encontra muitas pedras e você ter outras que já passaram por isso e que estão ali para lhe incentivar e para lhe ajudar, é muito importante. Meu Instagram, Cleusa Santos Terapias, e ali o contato do meu WhatsApp. Ainda me resta 1 minuto e eu vou utilizá-lo para dizer a vocês algo que para mim é de extrema importância. A gente já ouviu falar muitas vezes que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em outros momentos já ouvimos dizer que nós somos seres espirituais numa experiência humana. E o que é que significa isso para vocês? Para mim significa que dentro de nós existe uma potência de luz tão grande, que nós apenas precisamos começar aceitando-a. Você aceita que você é luz? Você aceita que dentro de você tem uma potência divina incrível? E você está usando ela? Você está usando ela para você? Para que você seja feliz? Ou você está usando ela no mundo apenas para o outro? Porque um dos mandamentos que Jesus nos deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Jesus está partindo do princípio que você se ama. E só assim você tem condição de amar ao outro. Amor próprio não é egoísmo.
Amor próprio é a melhor forma que você tem para expressar sua luz no mundo. É quando você se valoriza, é quando você se cuida, é quando você se respeita, que você coloca essa sua luz no mundo. E assim você consegue contagiar outras pessoas. Sabe a história do avião? Coloca a sua máscara primeiro? Funciona na vida. Cuide de você, esteja você bem. Assuma as suas qualidades, ao invés de ser aquela que só fala mal de si mesma. Certo? E lembrem-se, vocês são centelhas divinas da criação. Nós somos centelhas divinas da criação. Então, manifeste a sua luz nesse mundo.